Eu não tinha reparado nisso aqui até agora. Yuri Alberto e Caleri têm números muito parecidos nessa temporada. Mas por que será que a cobrança em cima do atacante do Corinthians é muito maior em relação ao do São Paulo? Mas ó, muita atenção agora porque os números enganam. O Caleri só nessa temporada perdeu 7 jogos por lesão e esse é um dos motivos para ele não ter sido titular em todas as partidas do São Paulo. E claro, para ele ter uma minutagem muito menor em relação a do Yuri Alberto. Agora você vai me dizer que uma participação em gol a cada 2 jogos em 2023 é pouco? Vamos pegar exatamente os mesmos números do Yuri Alberto pra gente conseguir traçar uma comparação. Ele não teve nenhuma lesão nessa temporada, foi titular com mais frequência e portanto teve mais minutos em campo. A questão aí é que ele faz um gol a cada 5 partidas, participa de um a cada 3, ou seja, a diferença é bem grande, mas não para por aí. Vanderlei Luxemburgo sabe que a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro não é tranquila. Hoje as chances do Coringão cair são só de 8%, mas também por outro lado tá só a 5 pontos da zona do rebaixamento. E desde a saída do Roger Guedes é bem verdade que o Corinthians não perdeu mais, mas são 4 empates e só uma vitória. E o único golzinho do Yuri Alberto foi contra o Curitiba, que é um time que tá virtualmente rebaixado, com 88% de chance de ir pra segundona. No Brasileirão, inclusive, o Yuri não consegue emplacar de jeito nenhum. Desses 4 gols, além do marcado contra o Curitiba, outros 2 foram contra times que estão na zona de rebaixamento. E o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro foi contra o Fortaleza, que encerrou um jejum de 9 jogos sem marcar. E não foi nem o maior dele nessa temporada, até porque a partir do jogo seguinte ele já ficou outros 10 jogos sem fazer uma miséria de um golzinho. O Dorival Júnior também não tá tranquilão não com a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, até porque a goleada contra o Santos vai completar 2 meses, já são 6 jogos sem vencer, mas uma coisa é inegável, o Caleri entrega muito mais do que o Yuri no Campeonato Brasileiro, até porque ele tem 500 minutos a menos em campo em relação ao atacante do Corinthians, e precisa da metade da minutagem para participar de um gol e também fazer o dele. Nas Copas, os números do Yuri Alberto também estão longe, mas bem longe de brilhar os olhos, são 2 gols e só uma única assistência. E a gente tem que lembrar também que ele fez 5 jogos na Libertadores, todos como titular, e não fez um mísero golzinho. Passou todos em branco. Só que aí também a gente tem que ser justo com o Yuri Alberto, porque esses 2 gols, tanto da Copa do Brasil contra o América Mineiro, que acabou levando o jogo para os pênaltis, como também o da Sul-Americana contra o Newell's Old Boys, foram importantíssimos pro Corinthians. Coisa que o Caleri, apesar de ter números e médias melhores do que a do Yuri Alberto em Copas, não conseguiu fazer contra a LDU, por exemplo. Ele foi muito mal no jogo, que acabou com a eliminação do São Paulo na Sul-Americana. O único gol dele em mata-matas nessa temporada foi contra o San Lorenzo. Sim, o gol foi importante, mas ele precisa se redimir na final da Copa do Brasil, até porque ele não fez nenhum gol ainda nessa competição em 7 jogos disputados. A única competição que o Yuri Alberto conseguiu superar os números do Caleri em 2023, você sabe qual foi? O Campeonato Paulista. Aí fica muito difícil de defender, até porque o Corinthians, com ele em campo, foi eliminado pro fraquíssimo Ituano, que tinha a pior campanha dentre todos os times classificados pro mata-mata. Talvez algo que explique o desempenho do Caleri abaixo em relação ao do Yuri Alberto no Campeonato Paulista é o fato dele ter se machucado no jogo contra o São Bernardo no Morumbi, ainda na fase de grupos. E aí então a gente pode passar talvez um pouco de pano pro Caleri, porque ele ficou fora do restante da campanha do Campeonato Paulista e o São Paulo, sem ele, ficou mais frágil e acabou sendo eliminado pro Água Santa. Olhar essa tela aqui agora ficou bem diferente, né? Conta pra mim aqui embaixo e já dá uma nota pro desempenho do Yuri Alberto e também do Caleri.